Olá! Hoje falaremos sobre Lenny Bruce. Embarque nesse vídeo em mais um Você Conhece. Nascido como Leonard Alfred Schneider, em 13 de outubro de 1925 em Minneola, Nova York, Lenny Bruce era de origem judaica e cresceu próximo a Belmore, frequentando a Wellington Semaphore High School. De acordo com sua biografia, por um tempo, ele morou na fazenda Dengler na Avenida Ontague, Nova York, durante seus anos de colégio. Seus pais se divorciaram quando ele tinha menos de 10 anos, e Lenny passou a década seguinte morando com vários parentes. Seu pai, Myron Schneider, nascido na Grã-Bretanha, era um sapateiro e eles se viam raramente. Sua mãe, Sally Marr, era uma artista de palco e dançarina, que teve uma grande influência em sua carreira. Após trabalhar em uma fazenda por um tempo, Lenny Bruce ingressou na Marinha dos Estados Unidos aos 16 anos em 1942, prestando serviço ativo durante a Segunda Guerra Mundial, a bordo do USS Brooklyn CL-40, no norte da África, Palermo em 1943, e Anzio na Itália em 1944. Em maio de 1945, ele fez uma apresentação cômica vestido de mulher para seus companheiros, o que deixou seus comandantes chateados. Ele mentiu para o oficial médico de seu navio de que estava tendo impulsos homossexuais, o que levou à sua dispensa desonrosa em julho de 1945. No entanto, ele não foi considerado culpado de nenhuma violação dos regulamentos navais e, com sucesso, solicitou a alteração de sua dispensa para, em condições honrosas, por motivo de inadequação para o serviço naval. Após um curto período morando com seu pai na Califórnia, Bruce se estabeleceu na cidade de Nova York, na esperança de se estabelecer como comediante. No entanto, ele achou difícil se diferenciar dos milhares de outros aspirantes ao show business que povoavam a cidade. Um lugar onde eles se reuniam era o Hanson's, uma lanchonete onde Bruce conheceu Joe Ensis, que teve uma profunda influência na abordagem de Bruce à comédia. Muitas das rotinas posteriores de Bruce refletiram sua educação meticulosa nas mãos de Ensis. De acordo com o biógrafo de Bruce, Albert Goldman, o humor de Ensis envolvia fantasias sexuais de fluxo de consciência e referências ao jazz. Ele também ganhou notoriedade por seu foco em assuntos polêmicos, humor politicamente incorreto, obscenidade e crítica à religião organizada e ao estabelecimento. Uma noite no Victory Club, Bruce estreou no palco como mestre de cerimônias substituto em um dos shows de sua mãe, usando o nome Lenny Marsali. Com seus improvisos, ele conseguiu arrancar algumas risadas da plateia. Em 1947, após mudar seu sobrenome para Bruce, ele fez sua primeira apresentação de stand-up no Brooklyn, recebendo $12 e um jantar de espaguete como pagamento. Mais tarde, ele foi convidado a se apresentar no programa de rádio Arthur Godfrey's Talent Scouts, onde foi apresentado por sua mãe, que chamava a si mesma de Sally Bruce. No começo de sua carreira como comediante, Bruce escreveu os roteiros de algumas produções, incluindo Dance Hall Racket em 1953, onde atuou ao lado de sua esposa Honey Harlow e sua mãe Sally Marr, Dream Follies em 1954, uma comédia burlesca de baixo orçamento, e o filme infantil The Rocketman em 1954. Em 1956, Frank Ray Perilli, também comediante de casas noturnas, tornou-se o mentor de meio período de Bruce e seu empresário. Perilli apresentou Bruce a William Carl Thomas, um fotojornalista com quem ele colaborou em 3 roteiros, Jaqueta de Couro, Túmulo do Assassino e O Degenerado, e também forneceu material para seus 3 primeiros álbuns de comédia. No entanto, nenhum desses roteiros chegou às telas. Durante a década de 1950, Bruce morou com o também comediante Bernie Hackett, e os dois formaram uma dupla de comédia que se apresentou no Patrice Mansell Show, apelidada de Not You Ready for Prime Time Players. 20 anos depois, o elenco de Saturday Night Live iria adotar o mesmo nome. Em 1957, Bruce foi contratado por Thomas para se apresentar na boate Slate Brothers, mas acabou sendo demitido na primeira noite por causa do que a empresa de mídia, Variedade, chamou de material impróprio. Essa experiência inspirou o tema de seu primeiro álbum solo, intitulado de O Humor Doentio de Lenny Bruce, lançado pela Fantasy Records de Berkeley, e com a capa do álbum fotografada por Thomas. Os primeiros 4 álbuns de Bruce, que contêm material original, foram lançados pela Fantasy Records e, mais tarde, compilados em uma coletânea intitulada de Os Originais de Lenny Bruce.
Bruce também produziu e vendeu 2 álbuns posteriormente, um deles contendo as apresentações em São Francisco em 1961, que o levaram a enfrentar problemas legais. A partir dos anos 60, vários outros materiais inéditos de Bruce foram lançados por Alan Douglas, Frank Zappa, Phil Spector e Fantasy. O material de comédia de Bruce ganhou complexidade e tom na boate Hungry Eye, de Enrico Banducci, em North Beach, local onde Mort Sahl já havia estabelecido sua carreira. Bruce, rotulado como um comediante doente, foi praticamente banido da televisão, e quando conseguia aparecer, era graças a fãs simpatizantes como Hugh Hefner e Steve Allen, mas com grandes concessões aos padrões e práticas de transmissão. Piadas que poderiam ofender, como sua rotina sobre adolescentes cheirando cola de avião, apresentada ao vivo no Dan Steve Allen Show em 1959, tiveram que ser censuradas e pré-aprovadas pelos funcionários da rede. Na sua estreia no programa de Allen, Bruce fez um comentário improvisado sobre o recente casamento de Elizabeth Taylor com Ed Fisher, questionando: será que Elizabeth Taylor vai se tornar um bar mitzvah? Durante uma tempestade de neve intensa, Bruce realizou uma apresentação icônica no Carnegie Hall à meia-noite de 4 de fevereiro de 1961. A performance foi gravada e posteriormente lançada como um conjunto de 3 discos intitulado de O Concerto de Carnegie Hall. Em sua biografia póstuma de Bruce, Albert Goldman descreveu aquela noite como "é tudo uma viagem, e o melhor de tudo é que você não tem a menor ideia de para onde está indo." Lane adorava os deuses da espontaneidade, franqueza e livre associação. Seu maior medo era acertar sua atuação. Nessa noite, ele reagiu a todos os estímulos casuais, a todas as interrupções, ruídos e distrações, com uma louca saraivada de imagens mentais que sugeriam as fantásticas riquezas da trompa de Charlie Parker. O primeiro flash foi simplesmente o espetáculo de pessoas amontoadas na sala de concertos mais famosa da América. Em 1965, um ano antes de sua morte, Bruce fez uma apresentação na Basin Street West, em São Francisco, que foi predominantemente focada em seus problemas legais. A apresentação foi filmada e posteriormente lançada como o filme de performance de Lenny Bruce pela Rhino Home Video em 1992. Em sua vida pessoal, no ano de 1951, Bruce teve um encontro com Honey Harlow, uma stripper natural de Manila, no Arkansas. Eles se casaram no mesmo ano e Bruce tinha a intenção de fazê-la abandonar a carreira de stripper. Em 1953, eles deixaram Nova York e se mudaram para a Costa Oeste, onde conseguiram trabalho como dupla, no Camping Saucer em Los Angeles. Bruce, então, juntou-se a outros comediantes no clube Strip City. Harlow encontrou emprego no Colony Club, considerado na época o melhor clube burlesco de Los Angeles. Após deixar o Strip City no final de 1954, Bruce passou a trabalhar como mestre de cerimônias em vários clubes de striptease no São Fernando Valley. Durante suas apresentações, além de apresentar a strippers, ele também apresentava seu próprio material. Foi nesse ambiente que Bruce encontrou a inspiração para criar novas rotinas. Segundo seu principal biógrafo, Albert Goldman, foi quando ele estava trabalhando em lugares considerados os mais baixos dos baixos, que Bruce conseguiu se libertar de todas as restrições e inibições, que antes o mantinham apenas medíocre. Ele começou a apresentar seu material com uma liberdade e desenvoltura espontâneas, semelhante ao estilo dos músicos de jazz modernista, que se tornaram seus amigos e admiradores. Kitty Bruce, filha de Lenny e Honey, nasceu em 1955. O relacionamento entre Honey e Lenny foi conturbado e marcado por graves incidentes domésticos, muitas vezes relacionados ao uso de drogas. Eles se separaram e se reconciliaram várias vezes entre 1956 e a morte de Lenny em 1966. A primeira separação ocorreu em março de 1956, mas eles voltaram em julho daquele ano para fazer uma turnê em uma boate em Honolulu. Durante a viagem, Honey foi presa por porte de maconha. Como resultado de sua liberdade condicional, não pôde deixar a ilha. Lenny aproveitou a oportunidade para se separar novamente, levando consigo a filha de 1 ano, Kitty, o que acabou levando a uma condenação de 2 anos de prisão federal para ela. Em sua autobiografia, Honey afirma que Lenny a entregou à polícia. Lenny Bruce foi preso diversas vezes, por suas apresentações consideradas obscenas pela sociedade conservadora da época.
Ele enfrentou processos judiciais por conta de seu humor provocativo, que abordava temas polêmicos como religião, política, sexualidade e drogas. Em muitas dessas apresentações, ele usava palavrões e termos considerados ofensivos para a época, o que lhe rendeu acusações de crimes contra a moral e os bons costumes. Essas prisões e processos foram um grande fardo em sua vida pessoal e profissional, levando-o a enfrentar problemas financeiros, vícios em drogas e problemas de saúde. Sua luta pelos direitos à liberdade de expressão e contra a censura o tornaram um ícone da contracultura americana. Em 3 de agosto de 1966, Lenny Bruce foi encontrado morto em sua casa em Hollywood Hills. A foto oficial tirada no local mostrava Bruce deitado, nu no chão, rodeado de apetrechos de narcóticos. A causa oficial da morte foi uma overdose de morfina. O produtor musical Phil Spector, amigo de Bruce, comprou os negativos das fotos para mantê-los longe da imprensa. Após a morte de Lenny Bruce em 3 de agosto de 1966, seus restos mortais foram enterrados no cemitério Eden Memorial Park, em Mission Hills, na Califórnia. Contudo, sua morte não convencional e seu legado como comediante controverso mantiveram seu nome no centro das atenções. Mais de 500 pessoas compareceram ao culto para prestar homenagens lideradas por Phil Spector. No entanto, os anúncios encorajavam os participantes a trazer lancheiras e barulhos. Os funcionários do cemitério tentaram bloquear a cerimônia, devido à preocupação com a presença dos mesmos. O elogio fúnebre foi apresentado no final do documentário chamado Lenny Bruce Sem Lágrimas. O reverendo William Glenage disse: ele era de certa forma um evangelista, em uma esquina. Ele era um homem, apertado contra um mundo artificial, que destruiu suas fachadas e sua hipocrisia. Com o perdão da frase que parece se tornar um clichê, ele viu a vida como ela é. O epitáfio de Bruce diz: amado pai, filho devotado, finalmente a paz. Dick Schaap concluiu seu elogio a Bruce na Playboy com as palavras: uma última palavra de 5 letras para Lenny, morto. Aos 40. Isso é obsceno. Um evento memorial foi realizado na Igreja Memorial Judson, na cidade de Nova York em 12 de agosto, que estava lotado a ponto de transbordar 1 hora antes de começar. Ele contou com a presença de membros proeminentes da comunidade artística, muitos dos quais também se apresentaram, e incluiu Allen Ginsberg, Joe Lee Wilson, Jean Shepherd, Charlie Haden, a banda The Funds, e Paul Krasner. Seu julgamento e condenação por obscenidade, em 1964, levou o estado de Nova York a conceder o primeiro perdão póstumo da história, a Lenny Bruce. Will Elizabeth Taylor become bar mitzvahed? No, I promise continuity, I'll behave myself. I'll do all the lines that we rehearsed. Então, gostou dessas informações? Se gostou, deixe um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever. Nos vemos no próximo Você Conhece.